Abraça a pessoa do teu lado. Abraça a pessoa do outro lado. Quem aqui acabou de abraçar alguém que não conhecia? Ótimo. Como é que é abraçar alguém que a gente não conhece? Tipo, a gente abraça, né? O cara do palco falou, abraça, você abraça. Mas é meio desconfortável, né? Meio protocolar, é meio tipo, você dá um abracinho, tá? Você entendeu o que está acontecendo. Agora, imagina que isso aqui é um estádio. Imagina que isso daqui é uma arquibancada de futebol. Prorrogação. Nosso time acabou de marcar o gol do título. Meu, você nem vê quem está do teu lado. Você pega pelo pescoço, você grita e tá tudo bem. Porque o futebol faz isso com a gente. O futebol permite que a gente faça coisas que a gente não está acostumado a fazer, coisas que a gente não se permite no nosso dia a dia. Dentro de um mesmo espectro, eu diria que para o bem e para o mal. No futebol, dentro de um estádio, ou qualquer coisa que circula o âmbito do futebol, a gente vê várias coisas que a gente, enquanto sociedade, já aprendeu que não são certas, que são abomináveis. A gente vê machismo, a gente vê racismo, a gente vê homofobia, a gente vê sexismo. Mas, nesse mesmo espectro, do outro lado, a gente também se permite isso. A gente se permite virar para o lado e dar um puta abraço numa pessoa que a gente nunca viu antes. E, naquele momento, aquela pessoa é a pessoa mais importante do mundo para a gente. Futebol, para mim, é meio que isso, é meio que essa lupa que a gente coloca na sociedade. Tudo que a gente faz, e a gente precisa dessa lente de aumento, e aí a gente consegue enxergar coisas que talvez a gente não se permita enxergar ou fazer quando a gente está no nosso dia a dia. Tem uma obra da década de 30, um livro chamado Homo Ludens, e o autor ele propõe que qualquer tipo de jogo, não só futebol, não só os esportes, mas os jogos eles são intervalos na nossa vida, e aí nesses intervalos a gente propõe um conjunto de regras específicos, e esses conjuntos de regras nesse intervalo provocam tensão. A gente fica tenso, né? A gente fica desconfortável, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que é muito louco a gente pensar nisso no futebol, porque o tamanho da abstração que esse negócio chega não é a gente que está jogando. Tem 22 pessoas jogando ali e a gente está tenso, a gente está incerto sobre o que vai acontecer. Então, a gente pega uma lógica que funciona para qualquer jogo e a gente abstrai num ponto que leva isso para uma potencialidade que não faria sentido. Para tentar ver sentido nisso, eu vou correr um risco enorme, posso falar até uma grande besteira, mas eu vou tomar emprestado um conceito da psicanálise, que é o conceito de sentimento oceânico. Sendo muito raso, mas Freud meio que tentava explicar a religiosidade com base nesse conceito, dizendo que quando a gente era muito pequenininho, logo que a gente acabou de nascer e tal, a gente meio que não entende, a gente não tem noção corporal, a gente não sabe o que é o meu corpo, o que é o todo, o que é o mundo, a gente acha que meio que tudo é uma coisa só, eu sou tudo e tudo sou eu. E aí o resquíciozinho disso na nossa vida adulta, eventualmente explicaria a fé de algumas pessoas, essa ligação que algumas pessoas têm com alguma coisa maior. E é esse risco, é quase que essa licença poética desse empréstimo que eu estou tomando que eu gostaria de trazer para o futebol. Eu acho que o que acaba acontecendo quando a gente está num estádio é muito próximo do que acaba acontecendo dentro de uma igreja. Essa relação entre as pessoas, essa relação com uma entidade, e isso eventualmente traz uma hipérbole para os nossos comportamentos. Então, uma vez que a gente entende que o futebol é grande, que o futebol é importante, que o futebol consegue mostrar para a gente várias coisinhas que a gente faz na nossa vida num sentido extremo, eu acho que a gente pode começar a tentar usar um pouquinho de tecnologia para entender os comportamentos da sociedade, tendo aí o futebol como esse pano de fundo. E dentro dessa tecnologia, não é tecnologia de jogo de campo, né? Não é VAR, não é essas coisas. É tecnologia do que importa, dos milhões de pessoas que estão em volta dos 22 jogando. E aí, eu peguei, dentro dessa tecnologia toda, eu peguei uma coisa que eu acredito bastante, que são os dados. E aí, desses dados, eu fiz um recortezinho de um tipo de dado que eu uso muito, que eu gosto muito, que são os dados dos comportamentos de busca no Google. Porque eu acho que as pessoas não mentem para o Google. Alguém mente para o Google? Cara, você mente para o Google, o que acontece? Você vai ter um resultado que não é o que você queria. Então, ninguém ganha com isso. Então, a gente não mente para o Google, a gente é honesto com o Google. Então, por mais que todos os dados que o Google depois disponibilize, sejam anonimizados, sejam agregados, sejam coletivizados, eles conseguem ajudar a gente a traçar algumas linhas de comportamentos sociais. E é isso que eu queria contar um pouquinho para vocês. Então, por exemplo, esse daqui é o interesse de comportamento de buscas dos norte-americanos, Estados Unidos, 2004 até aqui, pelo basquete.
Foi assim que eu comecei a minha pesquisa, eu olhei para esse negócio e falei, puta, que incrível, olha que gráfico bonito. Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele tem uma sazonalidade bem definida, eu consigo talvez até antever o que vai acontecer depois. Aí eu pensei, bom, será que é o basquete? Será que é o americano? O que será que está acontecendo? E aí eu fiz um outro teste e fui ver o que estava acontecendo com o futebol americano nos Estados Unidos. E eu vi a mesma coisa, o gráfico sobe, desce, ele tem uma sazonalidade bem definida, dá até para arriscar ali um palpitezinho do que vai acontecer ali para frente. Falei, é agora. Vou pegar esse dado, vou jogar para o futebol, no Brasil, vai dar um dado bonitinho, eu vou fazer uma puta apresentação, vou prever futuro, a galera vai achar que eu sou mega inteligente, só que aí eu cheguei nesse gráfico aqui. Esse é o interesse de busca do futebol do brasileiro 2004 até aqui. Um pouco mais caótico, um pouco mais anárquico, tão caótico, anárquico e imprevisível quanto o próprio futebol em si. Tem vários estudos que falam sobre isso. Um deles foi feito no Instituto Nacional de Los Alamos, no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, em que eles pegaram mais de 300 mil partidas de vários esportes coletivos, e aí eles chegaram na conclusão do que a gente já sabia. Dentro do consolidado, o futebol era o mais imprevisível de todos eles. E aí isso começa a fazer sentido quando a gente pensa que lá no Homo Ludens, quando a gente pensa na tensão, quando a gente pensa na incerteza, e que isso dá graça para o jogo. Então, justamente essa anarquia, esse caos, fazem do futebol o esporte mais popular do mundo. Então eu fiz uma comparação, interesse de buscas do futebol com alguns outros esportes. Eu tenho aqui o basquete, tenho o futebol americano, o tênis e o cricket, que é um esporte bastante popular, muito popular em países de colonização britânica. E a gente vê o futebol com uma vantagenzinha considerável em relação a todos eles. E aí tem um momento, a cada 4 anos, em que a gente celebra o maior esporte do mundo, a Copa do Mundo. E eu fui entender se a celebração principal do nosso esporte preferido também é tão grande quanto o próprio futebol. E aí eu chego nesse gráfico aqui, em que eu tenho a Copa do Mundo em azul, tenho ali o amarelinho, que é o Super Bowl, está praticamente pro forma, para a gente mostrar o tamanho das proporções das coisas, e eu tenho o vermelho, que são as Olimpíadas. E aí é muito legal a gente ver que as Olimpíadas, né, picam a cada 2 anos, porque são as de verão e as de inverno, mas é muito interessante a gente ver que a celebração do futebol é maior do que a celebração de todos os outros esportes juntos, inclusive do futebol. Mas quando é só o futebol, a gente torna esse negócio um pouquinho maior, a gente dá um pouquinho mais de interesse para ele. E aí teve um momento que até quem não gosta de futebol estava muito imerso nisso. Eu acho que a Copa do Mundo não tem como, todo mundo, você não tem como comprar um pão sem falar sobre isso. Mas teve um momento em que mesmo quem odeia futebol e se tranca numa caverna durante a Copa do Mundo, falou muito sobre isso, e isso tocou bastante, que foi quando a Copa do Mundo veio visitar a gente, aqui em 2014. E aí, em 2014, dos mais de 2,2 bilhões de buscas que fizeram sobre o tema nesse período, a gente consegue entender algumas coisas do comportamento, algumas coisas do que de fato estava guiando as pessoas naquele momento. Por exemplo, Argentina. A Argentina é um país que leva o futebol bastante a sério. Gostam de futebol e levam a sério. Mas, assim que acabou a cerimônia de abertura da Copa, as buscas pela Jennifer Lopez foram 5 vezes maiores do que pelo Messi. E a gente fala, pô, então eles não estavam levando talvez o futebol tão a sério quanto a gente achou que a gente... Tanto quanto a gente aqui no Brasil estava levando, né? Na verdade, a gente também não. A gente estava procurando mais pelo cabelo loiro do Neymar do que pelo cartão amarelo que ele tomou. Quem estava levando o futebol a sério? Surpreendentemente, os Estados Unidos. Quando começa o jogo entre Alemanha e Estados Unidos, as buscas pela seleção norte-americana foram maiores do que por qualquer outro termo. Não só dentro do esporte, não só qualquer outro termo. Naquele momento, o país que é um dos poucos países que não é o país do futebol, virou o país do futebol. Esse negócio tomou eles de jeito também. Acaba a primeira fase, começa a segunda fase, e aí a gente começa a entender quem estava preocupado com o quê. Os argentinos, por exemplo, com o que eles estavam preocupados? Com o Brasil? Não, eles estavam preocupados em encher o nosso saco. A musiquinha, Brasil decime que se siente, lá na Argentina, estava tendo mais buscas do que o Neymar. Eles estavam mais preocupados em vir aqui cantar a musiquinha, 2 vezes mais preocupados em vir aqui cantar a musiquinha do que preocupados com o Neymar. Recíproca não verdadeira. A gente estava preocupado com a Argentina. Quartas de final, a gente estava procurando 3 vezes mais pela Argentina do que pela Colômbia, que ia ser o nosso próximo adversário. E tinha um terceiro fator importante, uma terceira seleção importante na Copa de 2014, a tal da Alemanha. Com quem que a Alemanha estava preocupada? Com o Brasil? Com a Argentina? Na Alemanha, eles estavam preocupados em como eliminar olheiras. 5 vezes no crescimento de busca. Porque o fuso horário deles não estava ajudando. Acontece, a gente joga, vem a Alemanha, sem olheira, 7-1.
E aí o Davi falou 7-1, ele não devia ter falado disso, né? Meio que tabu a gente não falar do 7-1. Mas, na verdade, quando a gente olha para os dados, a gente vê que o 7-1 foi menos traumático do que a gente fez parecer, ou do que a gente contou para as pessoas que estava acontecendo. Quando o Brasil perde o jogo para a Alemanha, a gente, ao invés de, meu Deus, o mundo acabou e eu não gosto mais de futebol, eu não quero mais saber sobre a Copa, ou pelo contrário, eu quero saber sobre a Copa, mas eu não quero mais saber sobre o Brasil, a gente começou a se preocupar com a decisão de terceiro lugar. A gente estava procurando 3 vezes mais pelos lugares onde ia ser a decisão de terceiro lugar do que pela final da Copa. Aí a gente foi decidir o terceiro lugar e a gente perdeu de novo. Aí acabou, né? Gota d'água, pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer. Não, brasileiro otimista, resiliente, a gente começou a procurar 2 vezes mais pela Copa de 2018 do que pela final entre Alemanha e Argentina. Só que, independentemente do quão resiliente, do quão otimista a gente é, teve a final. E a Argentina não estava preocupada com ninguém mesmo. Antes do jogo, as buscas na Argentina estouraram, subiram mais de 20 vezes por feriado. Aí começa o jogo. Quem era o adversário? A Alemanha, que tinha acabado de meter 7 no Brasil. E aí era um problema. E aí só tinha uma pessoa que podia ajudar a Argentina naquele momento. Deus. E eles tentaram. As buscas pelo Pai Nosso foram 66 vezes maiores. 66 vezes maiores do que pela música da Copa. Era a musiquinha até ser a Alemanha, né? E não deu certo, não foi Deus, deu a Alemanha, aconteceu a Alemanha. Mas teve uma coisa em que eu tive que dar o braço a torcer, e essa eu estava muito seguro de que não ia acontecer, mas os dados me pregaram uma pecinha. Aquela musiquinha que eles estavam procurando, mais do que o Neymar, o Brasil desse meio que 60 e tal, ela acabava com uma mensagem muito clara. Maradona é maior que Pelé. Falei, nunca, não vai acontecer. Mas eu fui dar uma olhada nos dados, e esse daqui é o comportamento de buscas em 2014, no ano da Copa, no mundo inteiro, e interesse por Maradona em azul e Pelé em vermelho. De fato, o Maradona no mundo era um pouquinho maior do que o Pelé, pelo menos no comportamento de buscas. Em futebol a gente entra em outro mérito. E agora que metade de vocês já me odeia, a outra metade também, 7-1, Maradona maior que Pelé, eu já perdi vocês completamente, eu vou entrar em polêmica. Polêmica do futebol brasileiro, maior torcida. As pesquisas dizem pra gente que a maior torcida do Brasil é a do Flamengo. E aí a do Corinthians seria a segunda maior torcida. E existe uma teoria por trás disso, de que na década de 80 a televisão aberta mostrava muitos jogos do Rio como um todo para outras regiões. O Flamengo tinha um timaço, ganhou muita torcida e tal. Então, segundo essa teoria, a gente teria uma torcida do Corinthians concentrada e uma torcida do Flamengo mais pulverizada. Fui olhar para os dados e fui entender como as pessoas estavam buscando por isso. E, aparentemente, a teoria meio que se confirma. Esses 2 dados, o Flamengo ali em vermelho e o Corinthians em azul, os 2 mapas, eles mostram o interesse proporcional, então, do total de buscas feitas num lugar, qual é a proporcionalidade de interesse em cada um dos estados. E a gente vê, inclusive, que o Amapá e o Maranhão têm um interesse proporcional maior até do que o do Rio de Janeiro. Enquanto do Corinthians, a gente tem um interesse muito concentrado em São Paulo. Se a gente olhar para essas barrinhas aqui embaixo, a gente vê que o 100, sendo o meu balizador máximo, sendo ali o teto, o maior interesse, eu vou ter o Corinthians com o segundo colocado, Mato Grosso do Sul, já com 70. No Flamengo, para eu chegar no 70, eu tenho que ir até o 10º colocado, que já é Roraima. Então, de fato, eu tenho uma torcida super concentrada em São Paulo, no caso do Corinthians, uma torcida super pulverizada, bastante descentralizada, no caso do Flamengo, o que ajuda a confirmar um pouquinho da nossa teoria da distribuição de torcidas. Mas o Corinthians é muito grande, muito grande, muito grande. E para falar do Corinthians muito grande, talvez vale trazer um dos corintianos mais ilustres da história, talvez um dos maiores esportistas do Brasil, tal do Ayrton Senna. E aí, quando eu pego uns últimos anos de interesse de busca pelo Senna, no Brasil, aqui a gente deve ter uns 3, 4 anos, a gente vê que tem um pico sempre em 1º de maio, o aniversário de morte dele. E aí, do ano passado, a gente tem um pico um pouquinho maior do que os anos anteriores. Mas logo na sequência, a gente tem ali no final um pico que a gente vê que não completa um ano. Esse pico está no comecinho de outubro. O que o Senna fez no comecinho de outubro, especificamente nessa data que teria esse pico? O Senna nada, mas o Corinthians fez. Foi o lançamento da camisa 3 do Corinthians, homenageando o Senna.
Então, se a gente olhar para esses últimos anos, a gente vê que esse dia especificamente, esse lançamento de camisa, fez mais gente se interessar pelo Senna do que as coisas que o Senna fez em vida, tipo o aniversário de morte dele. E esse ano, agora 2019, a gente completou 20 anos da morte do Senna, então é uma coisa que mexeu com bastante gente. E 2019, por si só, já foi um ano meio esquisito. Foi um ano que já começou, a gente já viu que começou esquisito, né? E eu, pelo menos, tive essa noção de que essa coisa ia ser meio estranha quando a gente teve o rompimento da barragem de Brumadinho. Esse é o interesse de buscas, um ano por Brumadinho. E aí, rompe a barragem, vira notícia, tem esse pico todo. E quando acontece esse pico, vocês vão olhar para mim e falar, Davi, pelo amor de Deus, Brumadinho era uma cidadezinha pequenininha, muito pouca gente conhecia Brumadinho. É lógico que eu vou ter um pico, porque a minha base inicial era muito baixa. Para a gente ver se esse pico é relevante ou não, talvez vale colocar um balizador, vale colocar um outro elemento que a gente saiba o tamanho da grandeza dele. E para trazer esse outro elemento, vale pensar no que aconteceu pouquíssimos dias depois do rompimento da barragem de Brumadinho, quando a gente teve um incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo. E essa é a comparação entre Brumadinho e Flamengo. Flamengo como um todo, não necessariamente só o acidente. E a gente vê que Brumadinho, de fato, teve um pico. Mas o Flamengo, logo na sequência, quase se iguala, mas o que é mais interessante, ele é estável. Ele começa de um jeito e ele oscila, mas ele oscila praticamente dentro de uma mesma média. Se a gente isolar o Flamengo aqui, eu não consigo dizer para vocês quando a gente teve um acidente seríssimo que matou jovens e quando teve um clássico, um jogo importante, talvez uma final de campeonato. Isso me traz para uma máxima já bastante difundida, que é de que futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. E para a gente nunca deixar essa balança acabar pendendo para um lado em que não deveria, e não só para o futebol, mas para qualquer uma das coisas importantes que a gente deveria estar olhando, eu acho muito que a gente pode, sim, se apoiar em dados, se apoiar em tecnologia. Porque a grande coisa é que os dados não são aquela coisa fria, aquela coisa distante, aquela coisa inatingível que ninguém pode ter acesso. Tudo que eu mostrei para vocês são dados públicos, são dados... Qualquer um podia ter feito essa apresentação, qualquer um de vocês aqui podia ter feito essa apresentação. Porque os dados eles são acessíveis, os dados estão aqui para ajudar a gente. E eles não servem para curar aquela angústia que a gente tem do incerto, do futuro, porque dado não é sobre prever o futuro. Mas dado é para a gente conseguir entender com granularidade a complexidade das relações entre as pessoas. E isso ajuda a gente a tomar decisões melhores, em qualquer âmbito. No âmbito da administração pública, no âmbito dos negócios, no âmbito das nossas relações interpessoais, no âmbito da vida, e, claro, no âmbito do futebol. Obrigado.